Saudações, aluno da Escola Palatina. Sou Márcio Augusto Moura, serei seu professor de literatura, o que muito me honra e me entusiasma por ser a literatura onde minhas principais paixões e parte integrante de minha identidade. Antes de apresentar como será o curso, suas abordagens, o conteúdo programático, faço necessário uma pequena introdução do nosso futuro objeto de estudo. Pensar a literatura em seu caráter formativo e pedagógico é pensar na formação de seres humanos e de uma civilização capaz de sonhar. A literatura se abre como possibilidade de conhecimento do mundo e de reconhecimento de si mesmo. O contato com o texto literário possibilita que o leitor possa conhecer coisas e visitar lugares que talvez não fosse possível em sua concretude, na realidade. Perscrutar o universo interior de uma personagem faz com que força o leitor a sair de sua zona de conforto, a não permanecer na ilusão de uma autossuficiência. A literatura é a possibilidade de imaginação, não apenas possibilidade de imaginação. A literatura é um bem incompressível, nas palavras do crítico literário Antônio Cândido. O que seria um bem incompressível? Um bem que não poderia ser negado a ninguém. Um direito, como ele bem leciona em seu ensaio, Direito à Literatura. Mas afinal, quais seriam as manifestações da literatura? Haja vista que a definição dessa será objeto de nossa primeira aula. A literatura pode ser materializada por intermédio da poesia, a exemplo da epopeia Os Lusíadas, de Luís de Camões, marco de nossa literatura de língua portuguesa, ou então via o poema O Navio Negreiro, de Castro Alves, poeta baiano do século XIX. A literatura pode ser também representada através dos textos em prosa, sejam esses contos, crônicas, romances. A exemplo dos contos, crônicas e romances de Machado de Assis, Lima Barreto, Clarice Lispector. Todos os três exímios escritores nesses três gêneros textuais. E também através do teatro. Quem nunca assistiu à peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, ou então, quem nunca ouviu falar no Pagador de Promessas, de Dias Gomes, também adaptada para o cinema? Os nomes dos autores por mim citados são autores de obras clássicas. O que viriam a ser essas obras clássicas? Pergunta muito importante, uma vez que as obras clássicas serão o principal objeto de nosso estudo. Clássicos, aquelas obras que resistiram ao tempo, ou, nas palavras de Jorge Luis Borges, escritor argentino, obras que, por um esforço de amor continuado, geração após geração, foram apreciadas e representam as paixões, a identidade de seus leitores. Qual seria a diferença das obras clássicas para aquelas que são consideradas obras que não resistiram ao tempo? Justamente por não refletir a condição humana, por não forçar nossa vontade de revisitá-las. Muitas dessas obras que estão nas listas mais vendidas podem cumprir seu papel momentaneamente, mas apenas as obras clássicas fazem com que nós tenhamos a vontade de revisitá-las e sempre elas têm algo a dizer. Nunca é um discurso que se fecha por si mesmo. Mais uma vez, segundo a dicção de Italo Calvino. A Ilíada, a Odisseia, a Divina Comédia, Dom Quixote, Shakespeare, Machado, Pessoa são novos a cada dia. Uma infinidade de novelas, contos, poemas saídos à luz que muitas vezes não passam de meras imitações dessas obras inspiradoras. Não há como justificar ou convencer a importância da leitura dos clássicos que não encontra na leitura uma necessidade vital. E essa necessidade vital que eu vou procurar despertar em meu curso. Trabalharei a literatura em dois eixos. No eixo da objetividade, através do classicismo, parnasianismo, arcaísmo, e do eixo da subjetividade, focando principalmente a literatura medieval, o romantismo e o simbolismo. Não iremos trabalhar com manuais de literatura, mas com dissertações, teses, ensaios de pessoas estudiosas do tema e de críticos literários como Eric Auerbach, Otto Maria Carpo, Harold Bloom e de escritores que exerceram a função de ensaístas, de críticos literários como Alberto Mangel, Ricardo Piglia, Machado de Assis, Ítalo Calvino e também de professores, de estudiosos que se detiveram sobre a história da literatura. E repetindo, Otto Maria Carpo e também José Hermano Saraiva.
Espero poder ter impregnado em vocês o entusiasmo à literatura. Nos veremos em breve. Abraço fraterno.